Olá! A Câmara Municipal de Campo Grande preparou para você um bate-papo com informações sobre as campanhas mensais de conscientização de doenças e temas da sociedade em geral. Vamos tirar esse tempo para trocar experiências com os nossos convidados. O Papo em Dia de hoje é sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Aqui comigo no estúdio, o professor Carlão, que é fundador do Instituto Sangue Bom, que faz esse engajamento para a doação de sangue e medula óssea. Também aqui com a gente, a chefe de captação de doadores de medula óssea do Hemosul, a Lucéia, que vai falar o passo a passo para ser um doador e salvar vidas. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Papo em Dia. E eu já vou começar com você, Carlão, que passou por essa experiência, lutou contra o câncer, lutou contra a leucemia. Quais foram os primeiros sintomas, que fizeram você procurar um médico? Para quem está em casa assistindo, até conhecer um pouquinho da sua história. Bacana, obrigado pela oportunidade e muito bacana a vinda do Poder Público, essa iniciativa, sobretudo levando informação, nesse mundo tão acelerado que a gente vive hoje. A princípio eu tive um diagnóstico de leucemia em 2015, sou paciente 100% SUS, sou paciente do Hospital Regional até hoje, e depois com a evolução do tratamento, não havia uma decisão específica sobre o meu diagnóstico, e fechou numa doença não neoplásica chamada aplasia medular severa, que é a falência total da medula óssea. Então a partir daí a vida tomou outro rumo, a partir daí o sentido da minha existência toma um novo caminho, que vai ao encontro direto do Instituto Sangue Bom e suas ações hoje em dia. E em relação a isso, essa reviravolta na sua vida, como que foi para encontrar esse doador de medula óssea? Como que aconteceu isso tudo aí na sua vida? É muito bacana a sua pergunta pelo seguinte aspecto, eu estou professor há 38 anos como biólogo e biomédico, e a única certeza que eu tenho é que eu nada sei. E o que é mais importante, a gente lembra sempre Cora Coralina, uma mulher que eu homenageio todos os dias, que ela diz o seguinte: o professor ensina o que sabe e aprende com quem ensina. Então eu acredito ao longo desse caminho que os melhores professores da vida são a dor, a indiferença, a dificuldade e a adversidade. Basta que a gente tenha humildade para entender o que aquilo exatamente quer dizer. Quando eu recebi o diagnóstico, na verdade quando eu fui internado, eu precisei de muita doação de sangue, recebi uma doação de sangue gigantesca, que foi colhida lá no Hemosul, e me fez refletir até pela forma que eu já vivia, sempre com muita alegria e sempre com muita intensidade. Eu tenho que retribuir esse gesto de carinho, independentemente do tempo que eu tenho de vida. E fundei o projeto Sangue Bom inicialmente no leito do hospital, hoje é o Instituto Sangue Bom. Então, a partir daí, a gente vai desenvolvendo uma nova forma, um novo olhar, porque eu tive essa humildade de olhar para um espelho onde reflete apenas a minha imagem, entender ou procurar entender o que essa diversidade teria para me ensinar. E ele me ensinou muito, e me ensina todos os dias. A primeira delas é olhar para o próximo com mais empatia. Hoje a razão da existência que move o Instituto é exatamente o olhar para o próximo, é se colocar no lugar dele, mas não apenas com olhar, com atitude. Por isso, humildemente, o Instituto colabora com o Hemosul, que é o nosso órgão oficial, buscando e levando a informação nas empresas, escolas, comércio, onde quer que seja, para falar exatamente sobre o que é mito, sobre o que é verdade, sobre a doação de sangue e medula óssea, e principalmente com a história de um transplantado, que é a minha história, tentando sensibilizar o coração das pessoas a olharem para o próximo com um pequeno gesto de amor chamado doação. E quem, por exemplo, quer ter essa sua palestra, levar essa informação, como que faz? Entra em contato, como que funciona? Nós temos uma página no Instagram chamada @Instituto Sangue Bom. Vou repetir, @Instituto Sangue Bom. É a forma pela qual a gente faz os contatos e a gente executa e realiza várias ações voltadas para a doação de sangue e medula óssea, sempre para e passo, ao lado, em parceria com o Hemosul, para que funcione de uma forma organizada, de uma forma concatenada e específica, para que a gente possa dar passos largos. É uma missão difícil, a cada ano que passa, a cada momento que passa, a gente imagina que estamos formando uma geração mais solidária e o que a gente percebe é o inverso. Então o nosso trabalho é contínuo, incansável e principalmente com muita alegria, porque não é fácil. Na nossa atividade, ou nessa função que a gente exerce,
a gente encontra mais portas fechadas do que portas abertas. Porque a celeridade com que qual se toca a vida e com o advento da tecnologia, que faz com que tudo seja rápido, em termos de milésimo de segundo, a nossa conversa está na China, as pessoas levam isso para o seu dia a dia. Então ficam numa zona de conforto extremamente perigosa, e que faz com que ela visualize só essa zona de conforto e dificilmente estenda o braço para fazer a doação, e nunca tem tempo. E às vezes, aí esses professores que eu disse no início, são o melhor caminho para que a pessoa entenda, quando ela estiver precisando, que o pequeno gesto que ela podia ter cometido poderia ter salvo vidas, e que ela de repente um dia vai precisar. Aí dessa forma, de repente, ela pode aprender, mas tem que aprender com o espírito aberto, né? Porque as pessoas dizem que é doador, né? Vai doar uma vez e nunca mais compareceu ao almoço. Ela vai dizer de quanto tempo as pessoas podem fazer doação. O ser doador é um ato contínuo. Por isso até mesmo nós, enquanto instituto e como membro da Associação Brasileira de Transplantados, somos veementemente contra qualquer tipo de bonificação para um gesto solidário. Porque se existe bonificação para uma atitude solidária, deixa de ser solidariedade. Inclusive, vamos falar sobre isso, Lucéia. Como que faz, né? A pessoa quer ser um doador, o que ela precisa fazer? Conta pra gente. Inicialmente, ela precisa procurar o Hemocentro para fazer o cadastro, tá? Certo. Primeiro passo é se cadastrar. Esse cadastro consiste em preencher uma ficha com dados pessoais, telefone, endereço, dados básicos e a coleta de sangue, uma amostra de 5 ml para fazer a identificação de características genéticas, e é isso que será registrado no Banco de Dados Nacional para comparar com o dos pacientes e saber se há uma compatibilidade ou não. Um fator importante hoje é que a tecnologia, como ele disse tão bem, a gente está tentando acompanhar isso, e o Registro Nacional possui um aplicativo onde a pessoa pode fazer um pré-cadastro nesse aplicativo e ela vai ao Hemocentro somente para colher a amostra. Mas não necessariamente ele precisa fazer isso no aplicativo. A gente também tem a disponibilidade de fazer isso dentro do Hemocentro, de uma forma manual, aquilo que for melhor para ele. Mas ele precisa ao Hemocentro para poder colher essa amostra. Bom, primeiro passo foi dado, a pessoa foi lá e se declarou doador. Sim. Seguindo isso, encontrou alguém compatível para fazer essa doação. Como que funciona a partir daí? Esses dados ficam em um registro nacional, chamado REDOME. O REDOME tem uma equipe que faz buscas diariamente entre doadores disponíveis, possíveis doadores e pacientes que precisam. Quando há uma compatibilidade, a gente chama num estágio inicial, esse doador é comunicado que houve essa compatibilidade através dos telefones que ele deixou, e se ele concordar em dar continuidade, serão feitos novos exames, nova coleta de sangue, novos exames para confirmar essa compatibilidade. Quando ele decide que sim, esse possível doador, a família, o paciente é informado que houve essa compatibilidade, que é um possível doador. Paralelo a essa preparação do doador de fazer novos exames, o paciente também vai sendo preparado para receber. Porque é muito importante saber que o paciente tem que estar num estado clínico específico, equilibrado, estabilizado da patologia, para poder receber essa doação. Então, num segundo momento, ele é preparado, o doador, e se tudo correr bem, de confirmar a compatibilidade, o paciente está preparado, esse doador, independente de onde ele more, que estado ele more, ele vai ser levado a um centro de transplante, onde tiver um leito disponível para fazer isso, e ele vai, junto com a equipe, escolher quais das duas formas de doação, de retirada dessa medula, será feito no caso em questão. O doador que escolhe? Não. É a questão? Sim e não. Tá. Existem quadro clínico do paciente que exige uma retirada e outra, porque a maturação das células fazem diferença de como você tira. Se tira diretamente do osso da bacia ou se tira num processo de filtração que nós chamamos por aférese. Então é escolhido junto com essa equipe, tudo é avaliado. O quadro clínico do paciente, o que é melhor para ele, qual o melhor transplante para ele, mas também é avaliado o que é melhor para o doador. Por quê? Ele pode passar por um processo anestésico, como na punção, você precisa levar anestesia. Ele tem acesso venoso para fazer a difiltração, porque por acesso venoso você tem que ter um calibre, uma veia mais grossa, se for muito fina, não vai dar certo. Então, isso é avaliado caso a caso.
chegou num consenso, o que é melhor para o paciente, o que é melhor para o doador, a doação é escolhida e realizada. Como é feita essa doação da medula, que o paciente pode escolher, com base no quadro clínico? Fala um pouquinho para a gente tirar esse mito do medo dessa doação de medula. Então, existem duas maneiras, como eu falei. A de punção, que é uma retirada diretamente do osso da bacia. Muito importante deixar claro que medula óssea não é o mesmo que medula espinhal e que quando você for doar essa medula não vai mexer na sua coluna, não é um líquido da coluna que vai retirar, e sim um material chamado células que produzem o sangue, que está dentro dos ossos, no meio daquele tutano que nós temos dentro dos ossos. O osso escolhido para retirar esse material, que tem maior quantidade de células, é o osso da bacia. Imagina a coluna e no final da coluna, na região do bumbum, tem 2 ossos arredondados, um de cada lado, e é dali que é retirado. O medo das pessoas em relação a isso é de mexer na coluna e ficar com alguma sequela física. Não existe essa possibilidade, tá? O único processo invasivo é esse furinho com agulha no osso da bacia. E para que esse processo aconteça sem dor, a pessoa é levada a um centro cirúrgico, toma anestesia e aí é retirado esse material na quantidade necessária e que não vai fazer falta para quem está doando. É uma quantidade que não vai fazer falta, mas que vai fazer toda a diferença na vida de quem vai receber esse material. É claro que também, por se passar por uma anestesia, é feito toda uma avaliação deste doador, do que ele pode fazer. Por isso que eu disse que é avaliado com o paciente e com o doador, o que é melhor para ambos. A outra doação, que é a que nós chamamos por aférese ou filtração, para que isso ocorra desta maneira, porque é venoso, o potencial doador vai receber um medicamento que vai fazer com que essas células que estão dentro do osso migrem para a corrente sanguínea em maior quantidade, porque isso já acontece frequentemente. Mas esse remedicamento, ele estimula essa migração e aí vai ser filtrado do sangue. Como? Vai puncionar a veia, como se ela fosse doar sangue, e a máquina que retira esse sangue, ela faz esse processo de filtração. Ela tira uma quantidade de sangue, filtra essas células, ela identifica essas células, separa em uma bolsa e devolve para o corpo da pessoa o que não foi utilizado. Esse processo se repete de 5 a 8 vezes, dependendo da quantidade necessária, porque tem criança que precisa de menos, um adulto precisa de mais. Então é avaliado isso, é retirado na quantidade, também não vai fazer falta para quem está doando. O organismo se encarrega de repor. E, em ambas as situações, a preocupação da pessoa em doar, vou ficar acamado, vou ficar com alguma sequela? Não. Aqui você vai para o centro cirúrgico, a necessidade de ir é porque você precisa de uma anestesia para não sentir dor, e o outro você faz como se estivesse doando sangue. Terminou o procedimento, você está liberado para voltar para casa por aférese, e o outro você fica em observação até passar anestesia, verifica se você vai sentir alguma coisa. No processo de doação por aférese, o medicamento causa um incômodo no corpo, uma dor, como se fosse estado gripal. Por quê? O medicamento vai estimular as células a saírem de dentro do osso para a corrente sanguínea. Então, eu costumo dizer assim, que o seu corpo está acostumado a trabalhar, a fazer isso a 10 por hora. Aí você acelera ele para 20, para 30, 40, então ele dá uma sensação de cansaço, mas é passageiro. Mas isso vai muito além que a questão de você estar ajudando alguém. Exatamente, então, não é nada. Não é nada comparado, é um estado gripal que você vai estar fazendo. E né? a outra doação, você pode sentir um incômodo na região que fez o furinho e que se resolve com um medicamento simples para dor. E agora que a gente tirou um pouco essa questão do mito, né, do medo que as pessoas têm, você, Carlão, depois do transplante, como que é a vida? Porque talvez alguém que esteja aí nos assistindo esteja passando por esse momento que vai receber esse transplante. Como que é a vida de um transplantado? Bom, primeiro até complementando o que a Lucélia disse, a dor de uma picadinha é infinitamente inferior à dor ao sorriso no rosto que você coloca não só daquele que está recebendo, como da família daquele ente querido que está sendo salvo por aquele gesto. As pessoas têm uma visão de transplantado um pouco diferente. Acham que o transplantado é aquele que tem que ficar comedido, que tem que ficar quietinho, não pode fazer muita coisa. Ao contrário, depois do meu transplante, após o meu transplante, fui fumante até o dia do meu diagnóstico, fumei por 35 anos.
fazia a prática do futebol 2 vezes por semana. E após o transplante eu voltei para a atividade física, primeiro com caminhadas, corridas de rua, já em 2017. Depois hoje ainda pratico o ciclismo e também faço o atletismo. Hoje eu estou atleta de corridas de rua, Master, atleta do ciclismo Master e atleta do atletismo Master. Participo de competições para transplantados no Brasil e fora dele. E participo também de competições Masters em atletismo com pessoas normais. Reviravolta na vida aí. Ou seja, ele acelerou. 52 anos. Tenho 59 e agora no mês de junho de 2024 vou completar 60 anos e faço planos todos os dias. Então, essa possibilidade ou essa nova possibilidade, como eu disse, o grande professor foi a diversidade, quer dizer, eu posso ainda mais. E não há um momento em que não pense em agradecer. A minha forma de agradecer é movimentar-me na direção de salvar o próximo. Primeiro porque eu tenho 2 dívidas impagáveis. Uma com Deus, que me deu um doador, um menino de 33 anos hoje. Dudu, amo você, mora em Rio Azul, no Paraná. Além de ganhar a vida, ganhei um filho. E com o meu país. Todo esse procedimento que ela disse é garantido pelo SUS para todos indistintamente. Repetir. Indistintamente. É o maior sistema público de transplantes do Brasil e do universo até que se prove vida fora desse planeta. Portanto, quando o doador é chamado para fazer a doação na cidade, distante da cidade dele, ele vai com o acompanhante, da mesma forma que vai o paciente que precisa do transplante com o seu acompanhante por um programa do SUS chamado Tratamento Fora de Domicílio, TFD. Que banca deslocamento aéreo, que banca alimentação, que banca hotel e paga diária. Então a gente às vezes assusta que existem campanhas, em alguns casos específicos, pedindo dinheiro para o tratamento fora de medula. Então, vamos observar, ou para qualquer outro tipo de transplante, o TFD banca tudo. E os hospitais no país, inclusive onde eu fiz, tem as casas de apoio, inclusive aqueles que as pessoas acham que é só para rico. Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, 90% desses hospitais em pacientes de alta complexidade são bancados pelo SUS. E todos esses hospitais têm casas de apoio que eles mantêm. E quem não tem condição financeira de ficar na cidade onde vai ser feito o transplante, essa pessoa é abrigada nessas casas de apoio que tem todas as refeições, quartos independentes para paciente e seu acompanhante, com toda a estrutura de saúde e de proteção que o envolve, sem tirar R$1 do bolso para que isso aconteça. Isso é um programa garantido pelo Sistema Único de Saúde, que é funcional, que é efetivo e não precisa, como a gente está acostumado a ver, tem que ligar para alguém. Não tem que ligar para ninguém. Isso tem que ser feito e tem que ter um caminho. Você tem que ser um paciente SUS, entrou pelo posto de saúde, não tem problema. Você vai parar em uma dessas unidades de referência como eu fui. Por isso que eu tenho essas dívidas impagáveis com Deus, com o meu país e com o Instituto. Humildemente a gente tenta contribuir, melhorando a conscientização e melhorando a efetividade em volume de doadores. Ano passado com o Instituto realizamos 612 ações em um ano. Esse ano aumentamos o Instituto, estamos nos transformando em OCIP, temos um grupo de trabalho e não temos conta bancária ainda, então não precisa de dinheiro para realizar as ações, já realizamos 103 ações. Transformou a dor em ação. A dor em ação, buscando agradecer e fazer diferença na vida do próximo. Empatia. E agora, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, eu queria puxar uma questão que a gente conversou no intervalo a respeito dessa atualização de cadastro. Porque a pessoa vai lá, faz o cadastro, muda de telefone. E aí, para encontrar ela e avisar, olha, você é compatível. O que a pessoa tem que fazer para manter esse cadastro atualizado? Primeiro, saber que atualizar cadastro não é fazê-lo novamente, tá? Uma vez feito, ele vai ficar lá até você completar 60 anos de idade. Automaticamente ele sai depois. E para atualizar, hoje a ferramenta, a tecnologia tem dado ferramentas para que você faça isso com facilidade. Aquele aplicativo que eu disse que você faz o pré-cadastro, você também faz a atualização.
E o legal também disso, ali você faz uma atualização rápida de onde você estiver. Outra coisa que também serve esse aplicativo é que aquelas pessoas que precisam pegar alguma declaração, que comprove que ele é cadastrado, que precisa de uma carteirinha para a eventual situação que ele precisa, o aplicativo também fornece, ele não precisa do Hemosul. Mas a parte que mais importante para a gente, da utilidade dele, é a atualização. Porque as pessoas antes precisavam ir ao Hemocentro. Hoje, além da ferramenta do aplicativo, tem o site, que você abre o site do Redome, ele abre uma página em que você põe seus dados e envia a mensagem para o Redome atualiza isso. Então, a importância da atualização para o paciente é fundamental, porque diminui o tempo de espera. Diminui a expectativa quando ele sabe. E quando o Redome localiza uma compatibilidade, tenta ligar para esse potencial doador e não o encontra, é o tempo correndo contra o paciente. Porque ele vai procurar outro? Vai. Mas às vezes aquele lá é 100% compatível. Eu vou encontrar um outro que seja 90%, 80%. Então, a importância do cadastro hoje é o nosso maior desafio, que as pessoas entendam que ele precisa manter atualizado. E outra coisa fundamental que a gente gosta de tocar no assunto. Aquele que desistiu, aquele que não tem mais interesse em continuar no registro, não dê falsa esperança. Você tem o direito de sair a hora que você quiser. Você pode nos procurar, você pode entrar no aplicativo, você pode entrar no site, pedir para sair. Ninguém vai falar, ninguém vai questionar, ninguém vai fazer nada. Mas não há um julgamento. Jamais. Mas imagine o quanto deve ser difícil para alguém saber que tem um doador e esse doador disse não. Na hora em que ele está precisando. Então, a gente pede, mantenha o seu cadastro atualizado, endereço e telefone, para que você seja informado disso o quanto antes. E o Redome tenta telefone, tenta mensagem, tenta ligar, tenta enviar mensagem de WhatsApp, de texto, de e-mail, tudo que você imaginar ele tenta. Não deu, ele pede ajuda para a gente corre atrás, tenta fazer o máximo para que esse paciente tenha resposta imediata. Então, a atualização é fundamental para a qualidade de vida desse paciente que você se dispôs a ajudar. É um compromisso, né? A partir do momento que você se torna um doador, é um compromisso que você tem. Obrigada pela participação de vocês, por trazer informação, de quebrar mitos, tirar medos da população a respeito da doação de medula óssea. E nós vamos chegando ao fim do nosso Papo em Dia, da nossa troca de experiência e deixando essa mensagem para você se tornar um doador de medula óssea e poder salvar vidas. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Campo Grande na criação de políticas públicas para a capital pelo site e pelas redes sociais. E até mais!